Nesta análise clínica, precisamos focar em uma realidade médica de extrema gravidade. Existe um paradoxo profundo e alarmante na nutrição geriátrica hoje. Alimentos que são rotineiramente prescritos para a longevidade e para a saúde do coração estão, na verdade, causando uma degradação neurológica severa em populações com mais de 60 anos. O que normalmente é classificado como uma escolha dietética impecável está ocultando toxinas perigosas. Vamos detalhar aqui o risco silencioso associado a peixes muito comuns que atuam de forma agressiva como vetores de danos irreversíveis ao cérebro e ao sistema cardiovascular em organismos mais velhos. Para compreender o nível real de alerta, precisamos olhar para este dado clínico assustador de 2019. O consumo de certas espécies tóxicas de peixes, feitas apenas 2 vezes por semana, eleva o risco de derrame e de declínio severo de memória em quase 79% na demografia idosa. O aspecto mais letal de tudo isso é a falta de sinais de alerta. O dano neurológico se acumula em silêncio absoluto até que um evento clínico catastrófico aconteça. É uma ameaça estrutural que exige uma correção imediata nos protocolos nutricionais vigentes. A raiz biológica de todo esse quadro tem um nome clínico: metilmercúrio. E é fundamental definir com precisão o que isso significa na prática. Não estamos falando de uma leve contaminação externa, mas sim de um composto de metal pesado altamente letal. O perigo primário para pacientes acima de 60 anos é que as defesas naturais de desintoxicação do organismo inevitavelmente enfraquecem. O metilmercúrio simplesmente atropela essas defesas sistêmicas desgastadas e ataca diretamente o sistema nervoso central. O resultado prático é um dano progressivo que destrói fisicamente o tecido de um cérebro já vulnerável. Com base nesse altíssimo risco de mortalidade celular, a neurologia moderna estabeleceu uma hierarquia diagnóstica estrita. Existem 4 espécies bastante consumidas que adultos mais velhos precisam evitar a todo custo. Os perfis de toxicidade são severos, variando da contaminação massiva por metais pesados no peixe-espada e nas grandes espécies de atum, até picos inflamatórios sistêmicos provocados pela tilápia de cativeiro. Entender minuciosamente essa matriz de risco é a linha de frente absoluta para a proteção neurovascular. Começando a avaliação de risco clínico pelo peixe-espada, observamos a biologia letal de um predador de topo em ação. Ele é amplamente servido como uma excelente fonte de proteína. Porém, o mecanismo biológico de um caçador no topo da cadeia alimentar significa uma vida longa absorvendo os metais pesados de centenas de presas menores. Ao longo de décadas, essas toxinas se hiperconcentram na carne do animal. Então, quando esse tecido é consumido por humanos, ele descarga de uma só vez essas décadas de toxinas acumuladas, elevando de forma abrupta o mercúrio circulante para a zona de perigo agudo. E a cascata de falhas orgânicas provocada por essa descarga tóxica é clinicamente devastadora. O impacto não se restringe de forma alguma à perda clínica de memória ou a episódios graves de névoa mental. O mercúrio invade e sabota o sistema elétrico do corpo. Essa invasão induz a tremores neuromusculares perigosos e causa um disparo no estresse oxidativo geral. De forma ainda mais grave, essa neurotoxina interrompe os sinais elétricos vitais que regulam o coração, multiplicando o risco de arritmias e derrames fulminantes. Mesmo em quantidades moderadas, é uma ingestão arriscada demais para a terceira-idade. Ao passarmos para o atum, a biologia da biomagnificação se torna incontestável. Notem que peixes de pequeno porte retêm níveis inofensivos de toxicidade. No entanto, grandes variedades predatórias de atum como a albacora e o patudo absorvem e registram níveis altíssimos e insustentáveis de metais pesados. Por viverem por muitos anos, a fisiologia desses animais dita que eles simplesmente absorvam mais e mais mercúrio a cada estação. Consequentemente, todo esse depósito químico massivo acaba alojado diretamente na biologia neurológica de quem faz a refeição. Essa mecânica nos leva diretamente a um dado irrefutável da prestigiosa revista JAMA Neurology. Indivíduos em idade avançada com altas taxas de mercúrio provenientes de um consumo habitual de atum experimentaram um risco até 65% maior de declínio cognitivo grave. Isso invalida por completo o perigoso mito de que consumir atum enlatado rotineiramente é um hábito prático e seguro. Quando se trata de proteger um cérebro já em envelhecimento natural, trata-se de um acelerador brutal de degeneração orgânica. Avançando na matriz de risco, chegamos a uma espécie que exige um diagnóstico de extrema urgência: o peixe-batata, ou tilefish. De forma mais específica, os originários do Golfo do México. Este é um risco profundo que muitas vezes passa impune porque o comércio rotula essa carne simplesmente como peixe branco.
Trata-se de uma criatura bentônica de águas profundas e crescimento extremamente lento, que abriga níveis de mercúrio comparáveis apenas aos dos grandes tubarões. Consumir uma única posta deste peixe excede imediatamente o limite neurológico de segurança por uma larga margem. A literatura em neurotoxicologia mapeou as consequências irreversíveis disso em 2021. Os dados monitoraram os danos biológicos absolutos advindos dessa contaminação. Não se trata apenas da desaceleração progressiva na capacidade motora e executiva. O consumo do peixe-batata desencadeia de forma agressiva um encolhimento estrutural e visível nos centros cerebrais onde a memória reside. É uma atrofia induzida quimicamente que age por conta própria, não importa quão perfeito seja o exercício físico e o estilo de vida mantido em paralelo. De forma infeliz, esse quadro crítico é frequentemente tratado e medicado como uma simples demência comum. Mudando o eixo de análise da neurotoxicidade para quadros de inflamação arterial severa, entra em cena a tilápia de cativeiro. Embora vendida pela indústria como a proteína magra perfeita, do ponto de vista puramente biológico, ela serve como um catalisador inflamatório formidável e um risco silencioso altíssimo para as vias vasculares e neurológicas seniores. A razão central para o alerta médico está na proporção de lipídios celulares. O metabolismo humano saudável requer uma ingestão balanceada de 1:1, ou no máximo 2:1, na relação de ômega 6 para ômega 3, garantindo o controle imune e reduzindo inchaços. No entanto, a tilápia cultivada em sistemas fechados de aquicultura carrega uma carga desequilibrada incrivelmente tóxica que alcança picos de 11:1. Isso significa administrar um acelerador biológico de inflamações no organismo diariamente. Fisiologicamente, é uma fagulha constante no sangue que nutre agressivamente o quadro de artrite crônica, insuficiência cardiovascular e propicia a neuroinflamação ligada ao mal de Alzheimer. Esse desequilíbrio metabólico reflete diretamente a base da aquicultura industrial em larga escala. Para o cultivo ser rápido, o ambiente precisa ser hiperdenso. Isso leva à submersão das espécies em ambientes carregados de antibióticos e de pesticidas profiláticos. Além disso, a alimentação baseada em restos agrícolas e milho eleva exponencialmente os traços de dioxinas na carne. Dioxinas são compostos químicos industriais implacáveis no desgaste de tecidos celulares. Quando consideramos sistemas fisiológicos mais velhos, cujo metabolismo de purificação hepática é infinitamente mais devagar, as consequências crônicas desse acúmulo químico são desastrosas. O protocolo médico diante de evidências tão contundentes é cortar a raiz dessa ameaça silenciosa e assumir o campo do tratamento defensivo prático. O desgaste cognitivo gerado por intoxicação alimentar contínua nunca é um destino obrigatório na terceira idade. Ao retirar as espécies causadoras de danos e adotar o que chamamos de protocolo de proteção neurológica, uma nova base celular se instala. O foco a partir de agora se divide em 5 espécies clínicas extremamente seguras, cujo papel atestado é sustentar a integridade da malha celular e garantir o fluxo venoso ao cérebro. O nível de sucesso documentado desse protocolo defensivo é impressionante. Seguir rigorosamente o grupo seguro pode cortar a taxa de incidência do mal de Alzheimer em cerca de 43%. Em parâmetros médicos práticos, isso vai além de simplesmente corrigir uma jeta. Significa paralisar ativamente o colapso por estresse oxidativo intracelular e levantar uma muralha vascular de alto rendimento. A fundação neurológica ideal a ser adotada inicia-se com a truta do Ártico. Cultivada unicamente em sistemas terrestres controlados e superpurificados, qualquer vestígio ou chance de bioacumular metais perigosos é varrida do mapa. Do ponto de vista metabólico, o Journal of Nutritional Science, em 2021, estabeleceu que os compostos desse peixe induzem uma contenção rápida de 22% no nível de inflamação sistêmica no corpo, ao mesmo tempo em que reparam os índices de triglicerídeos e despejam volumes inestimáveis de vitamina B12 para consolidar o vigor mental de quem o consome. Outra indicação vital recai sobre a capacidade purificadora das sardinhas, que operam na biologia em 3 etapas fisiológicas inegociáveis. O primeiro estágio envolve uma infusão profunda de ômega 3 denso nas artérias sanguíneas. Quase imediatamente no passo 2, esses lípidos essenciais quebram e neutralizam todas as microinflamações circulantes que induzem bloqueios cardíacos. No passo 3, a integridade anatômica de cada veia e artéria se torna mais resiliente, assegurando um suprimento constante e volumoso de oxigênio vital para fortalecer o desempenho sináptico nos centros neurológicos. Em relação a intervenções feitas fora de vias marítimas, a truta arco-íris estabelece um padrão de pureza rigoroso.
Habitando ecossistemas confinados de água puramente doce, a truta isola-se com sucesso da vastidão poluída pelas linhas de navegação do oceano aberto. Como resultado clínico prático, torna-se uma das fontes protetoras de maior biodisponibilidade a favor do cérebro maduro e do metabolismo contra os impactos diretos do tempo. A força protetiva da truta arco-íris está em sua complexa rede celular defensiva de 3 níveis. Fora a provisão crucial de 1.000 mg integrais de ômega 3 por prato, esse espécime oferece selênio, minerais de potássio e doses fortes de vitamina E. Do lado fisiológico, essa formação bioquímica constrói um bloqueio de oxidação nas células que impede ativamente a extinção antecipada das ligações neurais. Sua proteína se quebra na digestão com um nível de esforço incrivelmente suave, evitando inflamar sistemas digestivos seniores, muitas vezes propensos a problemas intestinais. O desgaste físico extremo anda lado a lado com a queda intelectual na velhice, o que torna o uso do bacalhau do Pacífico selvagem obrigatório nesta linha de defesa. Enquanto nutrir a massa cerebral é a meta dos óleos lipídicos essenciais já citados, frear o desmanche silencioso das musculaturas exigidas na manutenção autônoma do corpo pede uma intervenção nutricional muito mais volumosa e direta. Trata-se da ferramenta cirúrgica para suprimir a devastação gerada pela sarcopenia, que é o sumiço contínuo e altamente debilitante dos músculos primários na vida daqueles acima dos 80 anos. Por entregar uma dose brutal de 40 gramas ininterruptas de proteína por refeição aliada a menos de 2 gramas de gordura paralela, o processamento hepático alcança o máximo de absorção sem sobrecarga no pâncreas do paciente. Além disso, por crescer depressa na imensidão glacial do Alasca, não há chances ou tempo cronológico de se converter em depósito flutuante de chumbo ou de qualquer toxina grave. Fechando com precisão nossa linha clínica, é obrigatório ancorar toda a semana nutricional numa base indiscutivelmente imaculada, a polaca do Alasca selvagem. Muitas vezes ela sequer é cogitada fora de conversas cirúrgicas, mas quando incluída na forma silvestre, crua e em filés naturais, prova ser um recurso hospitalar inigualável pela sua completa ausência de falhas toxicológicas ou resíduos indesejáveis. Essa capacidade isenta de perigos orgânicos levou conselhos severos, como o FDA e a agência EPA, nos Estados Unidos, a cederem suas pontuações clínicas mais elevadas já vistas para uma proteína marítima global. Lidando ativamente contra correntes glaciais agressivas do Mar de Bering e dona de um ritmo reprodutor excessivamente acelerado, o relógio biológico da polaca bate tão depressa que nenhum depósito de metais pesados crônicos tem qualquer tempo ou espaço de ancoragem muscular. Isso faz dela a resposta exata para as necessidades frequentes de consumo de proteínas isentas de estragos colaterais neurológicos e mentais em doses pesadas durante a semana. Do ponto de vista da medicina neural investigativa atual, uma linha de conduta sem meios-termos é traçada de modo inequívoco hoje. A ala tóxica foi detalhadamente confirmada como causadora da antecipação de falhas nas malhas vasculares, engatilhando derrames que roubam partes inteiras de vidas ainda ativas. Ao passarmos para o flanco seguro dos oceanos, através deste protocolo estritamente protetivo, uma armadura celular reverte inflamações nocivas aos núcleos nervosos e ergue uma sobrevida pautada no fortalecimento da estrutura básica de toda a memória retida pelas vias de nosso fluxo vital vascular. Todos estes diagnósticos fundamentam o mais agudo imperativo de salvação fisiológica geriátrica. Metais pesados, contínuos e teias profundas de inflamação vascular celular agem sempre à revelia de qualquer sintoma perceptível e sonoro prévio. Seu barulho definitivo é traduzido clinicamente somente no estalo súbito do órgão em rendição, de onde não há mais reversibilidade terapêutica possível. A gravidade implacável e silenciosa que observamos deve forçar toda e qualquer auditoria profunda nas linhas gerenciais alimentares da terceira idade de hoje, sem hesitação secundária, tratando a adequação orgânica não como mera preferência gastronômica, mas sim sob os protocolos exigentes da emergência contínua de salvaguardar as ligações cognitivas. O único questionamento a ressoar sobre o tecido neural passa a ser: este material orgânico circulante nutre defesas duradouras sobre o corpo ou tece calmamente pelas engrenagens orgânicas do metabolismo um mapa para o apagamento terminal das recordações humanas e suas funções matrizes? A blindagem definitiva do cérebro perante a biologia demanda inegociável vigilância, a começar pelos fundamentos restritos de como sustentamos a corrente química interior a cada refeição estabelecida.